Semana passada nós falamos de outro assunto, né, relacionado a como lidarmos. Quem lembra do que falamos semana passada? Lidando com o quê? Ansiedade. Hoje é cansaço. Esse cansaço, irmãos, não é estritamente o físico, mas o cansaço da alma. O irmão Roberto leu o texto aqui de Mateus capítulo 11, e nós vamos repetir esse texto hoje à noite, e é o texto-chave, né, o principal aqui da nossa pregação. E os irmãos podem ler comigo em voz alta. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao longo dos séculos, irmãos, esse texto tem sido um dos mais queridos e um dos mais usados no Novo Testamento, no devocional das pessoas, dos irmãos, dos crentes e também nas pregações. É um dos, porque a palavra de Deus inteira ela é inspirada e ela é proveitosa, é uma bênção para nós, irmãos. Mas devido ao fato de que as pessoas mais e mais têm sido cansadas, estavam cansadas física e emocionalmente, por que não dizer espiritualmente, vem à mente textos como esse, em que Jesus estende um convite como se fosse aquela sombra num dia caloroso, uma sombra embaixo de uma árvore, próxima a um ribeiro, a uma corrente de água, em que é convidativo para nós irmos para relaxarmos, descansarmos. E Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele vai se apresentar por uma qualidade que supre a necessidade do cansado e do oprimido. Olha no versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, o manso e o humilde, ele faz um convite para todas as pessoas cansadas e oprimidas. Eu gostaria aqui, irmãos, de fazer uma comparação de dois corações, ou duas características do coração humano. O coração orgulhoso e o coração humilde. O orgulho e a humildade. Não tem como falar da humildade sem antes contrastar com o orgulho, que constantemente está no nosso meio, que constantemente está em nós. Todo ser humano é orgulhoso, irmão. Não tem como falar que tem alguém que não seja. Todo ser humano tem orgulho. Muitas vezes até a nossa humildade é um orgulho escondido, quando ela é uma humildade fora de Jesus Cristo. Mas nós vamos aqui contrastar e ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito do orgulho. O orgulho é repreendido por Deus. A palavra de Deus tem vários textos que falam sobre isso, mas os versículos anteriores a Mateus 11, 28, os versículos 20 a 23 de Mateus 11, vai falar de algumas cidades impenitentes. Se você olhar na sua Bíblia, no texto que acabamos de ler, olha aí alguns versículos acima, vai ter, em algumas Bíblias, tem os títulos que não são inspirados, né? Mas os títulos nos ajudam a dividir ali ou localizar os assuntos. Mateus 11, do 20 em diante, na minha Bíblia está o título, Ai das cidades impenitentes. Jesus está se referindo a algumas cidades em que ele ministrou, em que ele levou uma mensagem, e que essas cidades, ou as pessoas das cidades, responderam de forma errada para com Jesus. Ao invés de receber a palavra com agrado, receber com o coração aberto, eles se mantiveram orgulhosos, se mantiveram duros para a pregação. E se os irmãos forem ver no versículo 21, diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, um saco e com cinza. E se os irmãos olharem a história de Tiro e Sidom, são cidades
ruins, cidades que tiveram atitudes erradas para com Deus, cidades duras. E Jesus fala: se nelas tivesse acontecido os milagres que vocês presenciaram, eles teriam se convertido, eles teriam se arrependido. E Jesus sabe o que está falando. Ele conhece causa e efeito. E ele está falando: vocês são tão duros, que essas mesmas maravilhas que eu estou operando aqui, se fossem feitas lá, naquela época, naquele lugar, eles teriam uma resposta melhor. Mas vocês são duros. E aí Jesus continua: e tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teriam ele permanecido até hoje. Então, Sodoma e Gomorra, aquela história horrível, né, irmãos, que você vê em que Abraão e Ló estavam naquela região. Ló estava lá, na verdade, e os anjos tiraram Ló de lá e a família, e Deus destruiu toda a cidade por causa do pecado, por causa da falta de arrependimento, de piedade, de temor a Deus. Então a gente pensa: não tem remédio para essa cidade. Jesus falou que teria remédio. Se eles vissem os mesmos milagres que vocês estão vendo, eles teriam se arrependido. Eles não teriam sido destruídos. Mas vocês, povo de Cafarnaum, vocês não se arrependeram. Então, nesse contexto, Jesus está falando de orgulho, de um coração não arrependido, não penitente, que não pede a Deus perdão, que não se quebra diante de Deus. É nesse contexto que Jesus Cristo está falando aqui. Sou manso e humilde de coração. O oposto de orgulhoso, Jesus, ele é humilde. E ele convida as pessoas a se chegarem a ele. E para se chegar a Jesus é preciso de humildade. É preciso de quebrantamento. Deus, ele nos torna humildes. Deus, ele trabalha o nosso coração para nos tornar quebrantados. E o coração humilde é um coração preparado por Deus para Deus. Enquanto o coração orgulhoso é um coração predisposto, é um coração duro, um coração rebelde, um coração que se volta contra Deus, para se manter longe de Deus. E alguns textos foram passados para os irmãos, os versículos aí foram distribuídos, eu creio que todos, e nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, mas Provérbios 6, 16 e 19 não foi entregue, então nós vamos falar dele agora. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos. Eu destaquei porque é o assunto aqui, né? O orgulho, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, todas essas características são odiadas por Deus, porque causam dano, porque são contra o caráter de Deus. São coisas bem práticas, né, irmãos? Mas a primeira delas é o quê? Olhos altivos. Pessoa que olha por cima dos outros. É mais ou menos isso. Eu sou melhor que vocês. Essa atitude do coração que Deus odeia. A primeira das coisas aqui dessa lista de 7. Não quer dizer que Deus não odeia mais nenhum outro pecado, mas é uma forma poética de dizer que são pecados clássicos, né, comuns, e Deus falou claramente que odeia. O orgulho também, irmãos, além de ser odiado por Deus, como acabamos de ver, ele mantém o homem afastado de Deus. O homem já está afastado de Deus por natureza, por ser pecador, mas o orgulho mantém. Ele deixa a pessoa num estado em que a pessoa fica inerte. Ela não se volta para Deus, ela não se aproxima de Deus. Alguém lê para nós Salmo 10, 4. Quem está com o papel, Salmo 10, 4. Leia em voz alta, por favor, irmão Daço. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Pela altivez do rosto, o ímpio faz isso. Pelo orgulho, não dá o braço a torcer. Não se quebra diante de Deus. Não se rende àquele que é autoridade. E ele tem autoridade por ser primeiramente o nosso Criador e também por ser o Redentor. O orgulhoso não se curva, tem dura cerviz, como acabamos de ver aqui.
O orgulho mantém o homem afastado de Deus. Não é que Deus virou as costas, mas é que a pessoa se mantém de costas para Deus. O orgulho nos impede de sermos aliviados da dor. O cansaço, irmãos, da alma precisa, para ser solucionado, precisa do descanso. Esse cansaço muitas vezes causa dor, ou é uma das reações da dor. A dor de estar longe de Deus. Estar longe de Deus é algo doloroso, irmãos. O mundo em trevas não conhece o outro lado, não sabe o que é o prazer de estar diante de Deus, de ser amigo de Deus, estar em paz com Deus. Portanto, para ele a vida é isso. Então essa vida de constante dor da alma é mantida assim por causa do orgulho. O orgulho mantém a pessoa assim. E o orgulho está de mãos dadas ao egoísmo. A pessoa que tem o orgulho, ela pensa mais em si do que em outros. Ela se acha melhor que os outros e ela se vê no centro de tudo e de todos. Alguém leia Filipenses 2:3. Quem está com o papel de Filipenses, capítulo 2, versículo 3? Leia em voz alta. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então Paulo está falando, dando uma ordem, não faça nada por rixa ou contenda, ou por orgulho, mas por humildade, no oposto, né? Considere as pessoas mais importantes do que você mesmo. Então, irmãos, muitas vezes o remédio para nossos problemas é quando a gente para de olhar para o nosso próprio problema e olha para os problemas alheios, porque todo mundo passa por problemas, amém, irmãos? Então, às vezes, a gente está tão concentrado na nossa dor e acha que somos os únicos na face da terra, mas se você olhar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, você vai ver que tem gente se condoendo de dor também. E muitas vezes, um grande alívio vem para nós quando nós tentamos ser uma bênção para os da direita e os da esquerda. Às vezes, nós até esquecemos da nossa dor. Não é que ela para de existir, mas nós esquecemos muitas vezes. Fica tão ocupado. É como a mãe que tem lá todos os seus problemas, mas ela está preocupada no bem-estar dos filhos. Chega no final do dia e ela fala, puxa, eu nem lembrei que eu estava com essa dor. Porque a dor do filho, ou o progresso do filho, estava colocado na frente. Então Paulo fala, considere os outros superiores. Não é que os outros são, mas considere como se fossem. Essa é uma atitude de quem é humilde, irmãos. Mas de quem é orgulhoso não considera os outros. Quem é orgulhoso é sempre o primeiro da fila, na verdade o único da fila. O orgulho está de mãos dadas ao egoísmo. Alguém leia Salmo 138:6. Quem está com esse versículo, leia. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus está acima de todos. Ele é superior, Ele é soberano, Ele é supremo. Isso é um fato. Todo mundo sabe disso, eu concordo. Os cristãos concordam com isso. Mas mesmo estando lá, Ele é acessível. E Ele olha para o ser humano com compaixão. E quando o ser humano está voltado para Ele, em humildade, pronto para receber o que Ele tem para dar, essa humildade é a conexão. Mas Deus conhece os orgulhosos. Não tem como ficar. Por mais que os orgulhosos se escondam, ou viram as costas para Deus, Ele sabe quem é orgulhoso e quem não é. Mas aqui, de fato, irmãos, eu quero dizer aqui, dar uma notícia para todos. Todos nós somos orgulhosos, como eu já disse no início. Mas alguns estão mais quebrantados do que outros. E alguns respondem à voz de Deus de forma mais humilde. O orgulho, ele é identificado por Deus, como acabamos de ler aqui. Mas também o orgulho é abominado por Deus. Ele é odiado por Deus. Alguém leia Provérbios 16:5. Quem está com o papel? A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos opostas. Então, não ficará impune. Quer dizer que Deus se encarrega de pesar a mão sobre os orgulhosos. Então, irmãos, é coisa séria, não é verdade? É coisa para todos nós falarmos, Senhor, me ajuda a não ser orgulhoso. Me ajuda a ser humilde. Não humilde de aparência, né? Mas humilde de verdade. Aquele humilde que fala, Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida?
Quebra o meu coração. Senhor, se tem algum orgulho, se tem alguma porta fechada, algum quartinho lá que eu não deixo o Senhor entrar, arrebenta a porta, Senhor. Tenha liberdade de entrar e sair, fazer o que o Senhor quiser. Tudo na minha vida é do Senhor. Eu sou teu, não sou mais meu, como aquele disse, né? Então, irmãos, o orgulho é abominado por Deus e ele também é resistido por Deus. Deus, ele ativamente tem uma resistência pelo orgulho, ou seja, ele age de um jeito para com o humilde, mas quando o orgulhoso vem, ele age. Como que ele age? O que a Bíblia nos fala em Tiago 4, 6 e 10. Quem está com esse texto aí? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Muito bem. Deus faz o que com os soberbos? Resiste. Irmãos, eu quero estar do lado em que Deus não resista a mim, mas que Ele é ao meu favor. Eu quero estar em contato direto com meu Deus, sem nenhuma barreira, mas quando o próprio Deus fala, eu tô duro para você, né? Eu não sou acessível como você gostaria. Eu resisto a você, porque você é orgulhoso. E o texto diz: humilhai-vos perante Deus, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Então é melhor chegar de joelho diante de Deus, no sentido do coração, e deixar Deus te levantar, do que você chegar orgulhoso diante de Deus e Deus quebrantar você, Deus quebrar você. Então, a importância de vermos a diferença entre o orgulhoso e o humilde está criando uma forma aqui. O orgulho é uma característica do inimigo de nossas almas, de Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira, mas ele também é o precursor do orgulho. Se os irmãos olharem, quem está com o versículo, 1 Timóteo 3, 6. Bem, aqui está falando de características de quem quer servir a Deus, que não seja neófito ou novato, porque a tendência do coração humano é do orgulho, né? Olha como eu sou bom, olha como que eu sou rei da cocada preta, né? Tem uma terminologia bem popular aí. Porque esse tipo de coração, de atitude, é a mesma atitude de Satanás, que estava lá numa posição de glória e ele se viu merecedor de alguma coisa, se viu injustiçado de alguma forma e por isso ele se revoltou contra Deus, caiu e levou consigo boa parte dos ânimos com ele. Então dá para perceber, irmãos, que o orgulho causou em Satanás e causa no ser humano coisas ruins, muito ruins. Só a graça de Deus pode nos tornar humildes, irmãos. Agora alguém fala aqui, puxa vida, eu não quero ser orgulhoso, então o que eu faço? Eu vou vir mais na igreja, vou ler mais a Bíblia, eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua. Aqui na igreja você pode ajudar bastante a velhinha a atravessar a rua, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque eu quero ser humilde. Irmãos, não é esforço humano. Não tem coisinhas que você faz. É do coração. É do coração. Mas como que você pode, de coração, ser humilde? Pede para Deus humildade. Não tenta na sua força, com o seu orgulho, fazer sozinho o que só Deus pode fazer. Mas Deus nos permite clamarmos por ajuda. Por isso que é uma oração, não é verdade, irmãos? Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável. Senhor, eu não consigo. Eu tenho essa tendência. Senhor, eu tenho orgulho encravado no meu coração. Isso já é um sinal de que Deus está trabalhando. Você está deixando Deus trabalhar no seu coração. E Deus se encarrega de nos quebrantar. Mas Ele quer que nós voluntariamente busquemos por um coração humilde, que Ele vai nos preparar. Olha o que diz aqui, ó, Romanos 3, do 10 a 12, e depois o versículo 23. Quem está com esse texto? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há
Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém, irmãos. Ninguém. Ah, mas e o profeta aí? Deus buscou eles primeiro. Deus alcançou eles com a graça. E agora que eles foram salvos, eles podem corresponder em humildade. E nós devemos e podemos corresponder em humildade. Falamos do orgulho, né, irmãos? Ninguém aqui quer ser orgulhoso. É uma qualidade, um vício, podemos dizer assim, né? Não é uma virtude, é algo errado. Mas também nós vamos falar da humildade, que é isso que o texto está falando, né? O nosso texto principal é que Jesus se disse manso e humilde de coração. E Ele quer que nós busquemos a Ele em humildade. A humildade, ela é modelada por Jesus, irmãos. Filipenses 2, do 3 ao 8, o texto mais completo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, a humildade tem a ver com os outros. É do coração, mas ela é na prática. Você considera as outras pessoas. As pessoas fazem falta para você. Você quer estar no meio delas, você quer estar no meio dos seus irmãos. A dor do seu irmão dói em você. A alegria do seu irmão te alegra. Quando nós começarmos a sentir tudo isso, quando nós nos sentirmos como corpo, como membros do corpo, e membros essenciais para o corpo, é sinal que estamos sendo trabalhados com o Espírito Santo de Deus, porque é assim que deve funcionar. Estamos sendo submissos ao plano maior de Deus. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Considere os outros superiores. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, irmãos, eu quero ser feliz, mas não é a todo custo, não. Eu quero bênçãos, mas não é a todo custo, porque eu quero que o meu irmão seja feliz, eu quero que o meu irmão seja abençoado. Então eu vou orar com ele, eu vou pedir por ele. Se ele estiver enfermo, eu vou orar por ele, eu vou ligar para ele, eu vou mandar uma mensagem. Ah, não tem tempo, né? Manda um WhatsApp. Olha, irmãos, que bênção hoje em dia, né? Você pode mandar um recadinho, um áudio, um vídeo. Você pode escrever ainda a carta. Quem é daquela época das cartinhas? Os irmãos acima dos 40, né? Lembra, né? Ou você pode fazer alguma coisa, fazer uma visita. Você pode conversar com a pessoa pessoalmente. O que você pode fazer para pensar e fazer algo que não é seu propriamente dito? Sair da sua caixinha, sair da sua zona de conforto. Versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, irmãos? Versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus é Deus, mas Ele não abusou disso. Ele não usou isso por orgulho pessoal. Olha aqui, ó, eu sou Deus, me respeitem. Pelo contrário, irmãos, Ele se fez, a Bíblia chama isso de kenosis, quer dizer, a doutrina do esvaziamento. Não é que Ele perdeu o poder dele, não, irmãos. Ele se limitou. Ele não usou o poder dele, ele falou: não vou usar. Se fez a si mesmo de nenhuma reputação. E ele foi humilde, irmãos. Humilde em todos os sentidos, até no físico, né? A Bíblia fala que a aparência dele não era a aparência que atraía. Hoje de manhã falamos que ele não tinha lugar onde repousar a cabeça, porque ele disse que até as raposas tinham lugar. Ele não tinha. Não é que Jesus não tinha ele tinha casa, tinha lugar para ele, depois tinha. Mas no contexto lá diz que ele não se prendia a isso. Isso não limitava Jesus. Tomando a forma de servo, Jesus se fez um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Enquanto o ser humano, irmãos, foge da servidão, Jesus foi atrás da servidão. Já pensou nisso, irmãos? Enquanto o ser humano quer, estou longe de serviço, estou longe de fazer alguma coisa para os outros. Jesus, ele foi em direção a isso. Então isso mostra para nós, irmãos, que quando estamos guiados pelo Espírito Santo, quando queremos ser humildes, o serviço tem que estar presente. Sermos servos. Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Uma coisa que tem que ter no humilde é obediência. Serviço e obediência. Irmãos, Jesus se mostrou o mesmo sentimento
que houve em Jesus deve estar em nós. A humildade foi modelada por Jesus. E a humildade, ela é necessária para se aproximar. O convite de Jesus é: vinde a mim. Mas para nós chegarmos a Deus, precisamos da qualidade de humildade. Porque é o que diz o texto de Tiago 4, 6 e 10. Antes ele dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exalta. Na cruz do Calvário, Jesus tinha 2 ladrões. Todos os ladrões são errados, irmãos. Não tem um ladrão certo. Vamos falar um bom ladrão. Você está errado de falar isso aí, né? Bom ladrão. Que ladrão que é bom? Aquele que rouba só um celular? Não, irmãos. Todo ladrão é ruim. Eles estavam condenados porque mereciam. Até o segundo ladrão que creu em Jesus, ele disse: estou aqui porque mereço. Nós merecemos estarmos aqui. Mas ele pediu ajuda, ele se quebrantou para Jesus e falou: o Senhor é inocente, me perdoa, né? Lembra-te de mim. E Jesus então deu a salvação. Aquele homem, aquele ladrão se quebrantou em humildade para a pessoa certa, Jesus, e Jesus o salvou. Deus o exaltou. Mesmo na cruz, dali ele não ia descer, não ia para a igreja, não ia ser batizado. Se tivesse tempo, eu creio que ele ia fazer tudo isso. Ele ia ser um crente mesmo. Ia descer de lá, ia seguir Jesus, ia obedecer, ia pregar o evangelho, mas ele não tinha tempo, irmãos. Mas ele foi exaltado, ele foi para a glória. Irmãos, a humildade é essencial, é fundamental. Sem ela, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. E o convite de Jesus é: vinde a mim. Vinde a mim. Esse convite, irmãos, ele traz em si uma expectativa de quem convida. Jesus não faz isso à toa. Mesmo que ele nos buscou primeiro, que ele veio do céu até a nós, ele faz esse convite para as pessoas. Não é interessante isso? Ele tornou possível para que as pessoas fossem até ele. Porque se Jesus lá do céu falasse: olha, vocês têm que vir a mim. Então, quem que é o Senhor? Mas ele veio, se encarnou, curou, fez milagres, morreu na cruz. E ele agora faz um convite. Aqui nessa época Jesus não tinha morrido, mas a mensagem de salvação já estava clara para as pessoas: vinde a mim. Vinde a mim. O convite foi isso. A expectativa era de que haveria resposta. Tá, irmãos? E o convite foi tríplice: vinde a mim. Um convite de salvação. Não há como ser salvo se você não ir a Jesus. Não há como ser salvo, não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Só em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: vinde a mim, salvação. Jesus também, no final do versículo 29, diz: aprendei de mim. Aqui é um chamado para discipulado. Não é só para ser salvo, mas eu quero aprender. Tudo que eu quero aprender. Jesus disse no final de Mateus, a grande comissão, ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas como eu vos tenho ensinado. Então, seguir a Jesus, irmãos, não é só aceitar Jesus para ir para o céu e aí vou viver minha vida do jeito que eu quero. Jesus é mais um na minha coleção de crenças. Não, irmãos? É você virar as costas para tudo e ter Jesus como Salvador e viver para Ele. Então, o discipulado é isso, irmãos. Por isso, vir na escola dominical, por isso, vir nos cultos, porque você pode aprender com os irmãos coisas que você não vai aprender de outra forma. Ah, mas eu estudo em casa. Sim, mas a igreja foi criada por Jesus. Jesus morreu pela igreja. A Bíblia fala: não deixando de congregar, como é costume de alguns em Hebreus. Devemos exortar, animar as pessoas para vir. Como pastor, eu estou fazendo um pouquinho disso. Venha para a escola bíblica, venha para a terça-feira. Ah, pastor, eu não tenho tempo. E os demais irmãos têm tanto tempo assim? Ah, pastor, eu não tenho saúde. Mas será que nenhum outro enfermo vem nos cultos? Tem pessoas muito enfermas que vêm em todos os cultos. Ah, mas eu não tenho condições. Mas será que temos condições para ir para o trabalho? Para tirar umas férias? E por que não temos para ir na terça-feira? Na escola bíblica? Logicamente, irmãos, há exceções. Não estou sendo insensível a isso.
Mas nós precisamos lembrar que o discipulado envolve compromisso diário e crescente. Quanto mais tempo temos de vida cristã, mais comprometidos somos, e não menos. Aprendei de mim, convite para o discipulado. Vinde a mim, convite para a salvação. Aprendei de mim, discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo, convite para o serviço. Esse convite, irmãos, é que enquanto estamos crescendo e aprendendo na fé, nós vamos cada vez mais trabalhar com o Senhor. Queremos fazer mais para o Senhor, queremos levar mais pessoas a Jesus, queremos nos envolver mais com as coisas de Deus e não menos. É algo crescente. Jesus falou: vinde a mim para a salvação, aprendei de mim para o discipulado, e tomai o meu jugo para o serviço. Interessante, irmãos, que tomar o jugo dá a ideia de carregar um peso, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. A quem foi o convite? O convite foi como? Né? Foi com expectativa de fé e obediência. Mas a quem foi? Foi para todo mundo. Foi um convite abrangente. Aqui não está falando, vinde a mim só algumas pessoas. Todos que estáis cansados e oprimidos. Quem não está cansado e oprimido? Quem não é pecador? Porque o pecado nos cansa, né, irmãos? Todo ser humano, irmãos. Nós tínhamos naquela ocasião pessoas que eram religiosas e que impunham regras nas costas dos outros e falavam: você tem que fazer isso para agradar a Deus. E aqui você tem Jesus falando: você está cansado disso? Você está oprimido desse peso da religião, esse peso que te colocam nas costas? E Jesus oferece um outro peso. Ele não fala: tira tudo e viva o que você quiser. Não, ele fala: troca aí, troca. Esse peso vale a pena. Tomai o meu jugo, ou seja, compromisso. Porque se você ficar desocupado, você vai fazer alguma outra coisa. Você tem que se ocupar nas coisas de Deus. O convite foi abrangente, foi sem acepção de pessoas. Todos estão sobrecarregados pela própria falência espiritual e pelo peso de tentar salvar a si mesmo, guardando a lei, guardando a religião. Irmãos, todas as pessoas precisam de alívio das obras, alívio de tentar se salvar, de tentar agradar a Deus nas próprias forças. E o que foi esse convite? Convite a quê? Né? Ele diz: vinde a mim. Um convite para Jesus mesmo, não um convite para uma igreja. Eu gosto de dar folheto e eu aconselho você também pegar folheto e entregar. Inclusive, de manhã nós demos um lanchinho para o rapaz que estava dormindo na frente da igreja. Ele perguntou: tem comida? Eu falei: tem. Nossa sacolinha tem bolacha, salgada, doce, água e tem um folhetinho. Ele comeu, bebeu e deixou o folheto dentro. Mas isso não vai fazer com que a gente desista de dar folheto para as pessoas, não é, irmãos? Peguei de volta, pus aqui. Eu falei: vai servir para alguém. Ou quem sabe depois aquele homem vai ter uma outra oportunidade de ouvir o evangelho de alguma outra forma. Mas não vamos desistirmos das pessoas. Mas o convite não é para a igreja, é para Jesus. Quando alguém vem na igreja, irmãos, a igreja tem que falar: olha para Jesus, creia em Jesus, vá a Jesus. E Jesus, ele convida para ele, para que tenha o alívio, para que quem chega a ele chegue a receber o alívio. Não há alívio fora de Jesus. Você pode tentar com subterfúgios fazer de forma artificial um alívio ou paz, mas não a paz duradoura e verdadeira que só Jesus dá. O jugo, irmãos, ele é um peso que os animais usavam nas costas. Um boi ou mais bois, ou um animal ou mais animais, jumentos e cavalos, e colocava ali para dividir um pouco, para equilibrar, e conectava algum outro objeto, uma carga, para que carregasse, né? Se o jugo fosse desigual, ia dar algum problema, um ia forçar mais do que o outro. Então tinham que estar alinhados, sincronizados para fazer isso. Então o jugo era um peso, era algo desagradável. E o jugo dos fariseus era isso, irmãos, era trazer a religião para solucionar o problema. Então, mais e mais você tem que fazer. Você tem que deixar coisas, mais e mais deixar coisas. Você tem que se abdicar de situações, de pessoas, mais e mais. E o que Jesus falou: venha a mim, o meu jugo é leve. O meu jugo é leve. Diz aqui: vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, se assim fizessem.
Pessoas estão cansadas, irmãos, oprimidas, estão perseguidas. Pessoas dizem, por isso que eu não gosto de igreja, eu gosto de regrinhas, mas aí vão para o mundo e lá tem as regras no mundo também. Interessante isso, né? Até na prisão tem regras. Até na prisão tem regras. Até no mundo das trevas existem regras e hierarquias. Interessante isso, né? Não tem como fugir o jugo, todo mundo carrega isso. Mas a questão é, qual jugo você carrega? Jesus convida você a carregar o jugo dele, a ter um compromisso, mas com ele. Com ele. E no Novo Testamento, a palavra jugo, que era negativa, se torna positiva, por causa desse texto mesmo. Algo que somos chamados a fazer, o jugo de Jesus. O jugo das obras é pesadíssimo e não devemos tentar carregar para agradar a Deus. Efésios 2, 8 a 10, muitos conhecem de cor, mas eu vou ler aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então as obras podem nos trazer mais orgulho ainda, que é o que Deus odeia. Interessante. Então as obras não é a solução. Você tentar agradar a Deus na sua própria força, com as suas obras, fazendo mais ou fazendo menos. Mas é confiando no que Jesus já fez, a obra de Cristo no Calvário. Não tenta mudar a sua vida para se arrepender dos pecados e crer em Jesus. Eu vou deixar o vício, eu vou deixar o cigarro, eu vou deixar a bebida, eu vou deixar esse hábito. Aí eu vou chegar a Jesus, porque Ele vai olhar para mim e falar, agora você merece a salvação. Não, está errado. Chega quebrantado, Senhor, eu não consigo, eu não tenho forças, eu sou escravo, miserável, carregando esse fardo, não consigo. Desde sempre eu estou tentando e não consigo. Me perdoa, me salva. Eu creio no Senhor como meu Salvador, o único que fez o que eu não fiz. Morreu pelos meus pecados. Me salva. É isso que o ladrão fez. É esse coração humilde que faz você chegar a Jesus. E você que já fez isso um dia, já se arrependeu dos pecados, já foi salvo, mas está vivendo uma vida de orgulho. Nós vivemos uma vida de orgulho, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, em qualquer área. Deus falou para nós fazermos isso, nós não fazemos. Jesus nos ensina a fazermos aquilo, nós não fazemos. Nós prorrogamos. Um dia, quem sabe? Isso é desobediência, isso é orgulho do coração, é dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Eu é que mando aqui. O Senhor não. Na hora que eu quiser, eu faço. Pastor, eu nunca falei assim com Deus, mas é isso que nós fazemos toda hora que desobedecemos a Deus. Toda hora. Precisamos de humildade, irmãos, para viver a vida cristã. Porque esse peso, irmãos, fica nas nossas costas. Quando nós carregamos o nosso próprio peso, queremos solucionar o nosso próprio problema, Deus fala, então, soluciona. E Deus resiste a esse tipo de atitude. Então, soluciona. Se você acha que você consegue, Ele vai deixar. Aí passa 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Nós achamos ainda que conseguimos solucionar. Porque o nosso orgulho fala mais alto. Será que você, como um cristão, tem coisas na sua vida que precisam de quebrantamento, de arrependimento? Porque Deus não quer orgulho na nossa vida. Sejamos humildes. E humilde é servo. Humilde é obediente. Sejamos assim, irmãos. Porque as boas obras entram aí. Agora entram as boas obras. Quando nós já estamos quebrantados, salvos, e agora Deus fala, aí eu preparei coisas para você fazer. Muitas coisas. E eu vou te capacitar. Porque eu te salvei e eu te chamei para me servir, para ser luz. E você vai com um coração humilde ser uma luz aí fora. Então eu queria fechar, concluir com esse encorajamento. Você já tomou o jugo de Jesus? Mas a mensagem não é sobre cansaço, pastor. Agora você está falando para eu carregar um outro peso? Sim. Porque se você carregar o peso de Jesus, o jugo de Jesus é leve e Ele te ajuda a carregar. Ele te ajuda, Ele nos ajuda a carregarmos
Ele nos chama e nos capacita. E só podemos agradar a Ele quando fazemos na capacitação dele. Você já foi salvo? Já creu em Jesus? Você está sendo discipulado? Está ouvindo e obedecendo a Jesus? Você está servindo a Jesus? Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Todos nós, ó Pai, temos problemas com orgulho. Mas se não houve arrependimento e fé no Senhor Jesus, não houve salvação. Senhor, se tem alguém aqui ou pessoas aqui que não aceitaram Jesus como Salvador, porque são orgulhosas, que dizem que amanhã eu faço isso, quem sabe um dia, ou eu não preciso disso, eu sou bonzinho. Quebranta os nossos corações, quebranta os corações que assim pensam, Senhor. Faça ver a nossa miséria, faça ver a sujeira da alma, Senhor. E com o coração quebrantado e humilde, venha haver salvação de verdade. Senhor, se há pessoas aqui que nunca aceitaram Jesus, que agora, hoje, venha receber o convite, vinde a mim e aceitar Jesus. E os teus filhos venham andar em humildade, obediência e serviço. Em nome de Jesus, amém. Olha